Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Antes de mais nada, gostaria de agradecê-los por vocês terem se inscrito no nosso canal e gostaria de pedir para vocês continuarem se inscrevendo no SEAC Ajudando a Caminhada, para vocês continuarem divulgando, né? Vocês que estão inscritos, né? Que estão gostando. Muitíssimo obrigado pela divulgação. Muitíssimo obrigado a todos os colaboradores da nossa casa, SEAC Ajudando a Caminhada, a todos os expositores que, né, já fazem parte, já faz anos, e aqueles que estão chegando, e aqueles que estiveram conosco, alguns que já se foram, né? Nós agradecemos também, e não vamos parar, vamos firme adiante, né? Com mais amor ainda. E estamos recebendo a Beth, a nossa amiga, que ela vai passar para a gente André Luiz e o nosso lar. Esse tema é fantástico, né? E, amiga, por gentileza, inicia com a prece, no final, a vibração e a prece, de 20 a 40 minutos. Tem a palestra do Nestor, que vai ser dia 2 de agosto, com a participação da Bia, nossa pianista aqui da casa, dia 2 de agosto, às 8 da noite, não percam. E é com você, amiga, gratidão. Gratidão é toda minha. Então, levemos o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nosso mestre amigo, aos mentores dessa tarefa, ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, que nos amparem, nos ajudem a entender os ensinamentos que vêm da espiritualidade maior. Que assim seja. Esse livro, Nosso Lar, é o primeiro livro da série, né, chamada série Nosso Lar. A primeira edição veio a lume em 1944. E André Luiz é um pseudônimo. Muitos acreditam que ele foi o médico Carlos Chagas. Nesse livro, Emmanuel, mentor do Chico Xavier, lá no prefácio, boa noite, Fátima, ele escreve que André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo, quer dizer, esconder, né, a sua identidade, porque sua família, em 1944, ainda estava encarnada. E Emmanuel continua escrevendo que hoje, né, quando o livro foi escrito, André Luiz é o novo amigo, é o irmão na eternidade. Nesse livro, André Luiz conta como é a vida no além-túmulo e também conta a sua própria história. O objetivo da obra é investigar os fenômenos, né, que acontecem lá do lado de lá e conscientizar-nos de que precisamos elevar-nos. André Luiz vem nos contar que a morte nos coloca face a face com a nossa própria consciência, onde, diz Emmanuel, edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Céu, purgatório ou inferno são estados de consciência. E logo no primeiro capítulo, André Luiz fala do umbral, e ele fala que é um lugar escuro, lá vivem figuras grotescas, né? Espíritos deformados no seu perispírito, que, né, assim, gritavam. E André Luiz sentia muito medo, ele estava sempre fugindo. Em raros momentos ele conseguia dormir. E ele explica que ele não foi um criminoso, no entanto, ele foi para o umbral. Mas ele viveu no imediatismo, ele priorizou o próprio bem-estar, foi em busca apenas do seu bem-estar. E agora, depois de desencarnado, a sua consciência
o acusava de ter perdido esse tempo precioso da encarnação. O purgatório é pior que o umbral? Não, umbral, assim, vamos dizer que, né, comparando, é o inferno. E aí o André explica que ele teve pais muito generosos que se sacrificaram por ele, mas que ele nunca avaliou toda essa dedicação dos pais e também da esposa e dos filhos, que ele diz prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então ele, né, era prepotente, né? Ele era controlador, possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciei-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, ele se dedicou somente à família, ele não buscou o bem, né, da coletividade. E lá no umbral, ele ouvia suicida, criminoso, mas ele lembrava que ele morreu numa mesa de operação, né? Ele passou por cirurgia de intestino. E lá no umbral ele sentia muita fome, muita sede. Depois de, né, algum tempo, ele se lembrou de Deus. E ele lembrava também que quando ele estava encarnado, ele detestava as religiões. Mas naquele momento, após tanto sofrimento lá no umbral, ele orou, pedindo ajuda a Deus. E ele diz que orou por horas. E até que alguém surgiu, um emissário dos céus, um velhinho simpático. E Allan Kardec, desculpa, André Luiz pergunta para ele assim: quem sois? Aí ele responde: Clarencio, sou apenas teu irmão. E o Clarencio chamou dois companheiros, trazendo uma maca, e levaram André para nosso lar, para a cidade de nosso lar, lá no plano espiritual. E aí o André descreve que o nosso lar é uma cidade rodeada por muros altos, e esses muros são cobertos por trepadeiras muito floridas, né? Entrando no nosso lar, ele viu construções, ele viu extensos jardins, e ele foi encaminhado para um hospital. Lá ele recebeu uma sopa, se sentiu mais revigorado. E mais tarde, nesse mesmo dia, ele ouviu uma prece coletiva. E ele foi ficando cada vez mais fortalecido, mas ele sentia saudade do seu lar. Finalmente, um médico veio examiná-lo e disse: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. André Luiz ficou revoltado. Ele respondeu para o médico: creio que haja engano. Morri de oclusão intestinal. Passei por 2 cirurgias graves. E o médico explicou a causa dessa oclusão intestinal, que foi um câncer, foram as leviandades que ele teve, né, durante a vida e que acabaram causando a sífilis, uma moléstia venérea. E aí o médico explica para o André Luiz, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Seu mau humor, né, a cólera, captou as vibrações destruidoras e você tinha uma ausência de autodomínio. Sua longa tarefa no plano físico, no plano terreno, no plano físico, ficou reduzida a meras tentativas de trabalho que acabou nem se consumando. Então, era para ele ficar um bom tempo encarnado. Ele abreviou a vida dele com tantas leviandades. Todo o aparelho gástrico dele
o André Luiz estava destruído por conta dos excessos, excesso da alimentação, da bebida alcoólica. Por isso, ele aí estava sendo considerado um suicida inconsciente, porque ele não tinha intenção de se suicidar, mas ele não se cuidou. E André Luiz ficou extremamente envergonhado e chorou longamente. O Lísias, né, um morador lá, um tarefeiro lá de nosso lar, foi designado para servir André Luiz. O Lísias cuidava de André Luiz e de mais 80 enfermos. Esse hospital onde estava André Luiz abarcava 1.000 doentes, 1.000. E o Lísias examinou o André Luiz e disse que o intestino dele tinha lesões sérias com vestígios de câncer, o fígado apresentava dilacerações, os rins estavam com esgotamento prematuro, tudo isso lá no perispírito, mas que o corpo físico é reflexo do perispírito, então, do jeito que estava o perispírito, também estava o corpo físico dele quando encarnado. E aí o Lísias explica para André Luiz que aquela cidade, nosso lar, não é um lugar de espíritos vitoriosos. Aí a gente vê o caso de André Luiz, né? E ele fala, Lísias, mas aqui nós somos felizes porque temos trabalho. Não acontece isso no umbral. Aí o Lísias aplicou passes no André Luiz. E no dia seguinte, Clarencio e Lísias vieram visitar André Luiz, internado no hospital. Aí o André Luiz começou uma novela de lamentações, né? Ele dizia o quanto ele tinha sofrido, e quanto ainda ele estava sofrendo, o quanto ele sentia saudade da família. E o Clarencio ouviu pacientemente. Aí o André Luiz caiu no choro, e, né, se sentindo vítima. E o Clarencio lhe disse: Você deseja a cura espiritual? Então não fale excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação é enfermidade mental. E ele explica que enxergar o padecimento onde há luta edificante é ser cego da alma. Então, quando a gente passa por dificuldades, por dores, por doenças, aí está uma grande lição, né? É oportunidade de evolução. E aí o André Luiz estava estranhando que nenhum parente dele que já tinha desencarnado tinha vindo visitá-lo. Aí o Lísias explicou-lhe que a mãe dele vivia em esferas mais altas, mas que tinha sido ela que o acompanhou dia e noite, antes mesmo dele desencarnar. E foi ela que tinha pedido ajuda para Clarencio ir resgatá-lo do umbral. E aí o Lísias explica que o André ficou mais de 8 anos nessas zonas inferiores, mas que naquele dia em que ele orou com tanta alma, ele dilatou o seu padrão vibratório, né, da sua mente, e aí ele conseguiu ver o Clarencio, e o Clarencio o resgatou. E o André queria muito que a sua mãe viesse visitá-lo. E Lísias então lhe explicou: olha, é preciso desejar, saber desejar e merecer. Ou seja, é preciso ter uma vontade ativa, que é o desejar, trabalho persistente, que é saber desejar, e é preciso merecimento justo. Desejar, saber, desejar e merecer. Aí, passadas algumas semanas, André Luiz, mais fortalecido, conseguiu dar uma volta lá fora, né, do quarto, na companhia de Lísias. Aí ele viu vastas avenidas enfeitadas assim de árvore, com árvores muito frondosas, o ar era puro, havia uma atmosfera de
profunda tranquilidade espiritual. E as pessoas iam e vinham, as ruas estavam repletas de entidades, mas não havia nenhum sinal de inércia, de ociosidade. Aí o Lisas explicou que nosso lar tem um governador e tem 72 ministros, que compõem 6 ministérios: o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E aí eles, nesse passeio, né, fora do hospital, eles subiram num veículo muito interessante, o Aeróbus, que é o André descreve, é um grande veículo comprido, né, que fica suspenso do solo mais ou menos 5 metros, e estava repleto de passageiros. Então, o Aeróbus desce, eles entram, aí ele sobe, e aí vai, né? E eles foram até o Bosque das Águas, e lá, no Bosque das Águas, há um rio muito grande, é o Rio Azul, esse é o nome do rio. E esse rio é magnetizado pelos espíritos mais evoluídos da cidade nosso lar para servir a população, tanto como alimento como com remédio. E o André Luiz ficou muito admirado, porque, né, a gente aqui na Terra nem imagina a importância da água. E Lísias explicou que a água, em cada lar, absorve as características mentais dos seus moradores. De acordo com os nossos pensamentos, nós contaminamos a água ou purificamos a água. Aí o André Luiz recorda que ele tinha clinicado por 15 anos, né, lá, aqui na Terra, quando encarnado. E no hospital onde o André Luiz estava, havia muitos enfermos. Mas a técnica médica lá de nosso lar, né, dos médicos, dos enfermeiros, eram muito diferentes do que se faz aqui na Terra, né, da medicina da Terra. A medicina de nosso lar é muito diferente da medicina da Terra. Naquele ambiente novo, a medicina, diz André Luiz, começava no coração, no amor fraternal. E ele fala que qualquer enfermeiro de nosso lar tem conhecimentos muito superiores à ciência médica aqui da Terra. Aliás, né, conta-se que a Cidade de Nosso Lar, quando foi escrito, em 1944, estava 50 anos à frente em termos de tecnologia comparado ao plano terreno. Aí o André Luiz foi pedir trabalho para o Clarencio, né? É, o Clarencio atendia 2 pessoas ao mesmo tempo, nessas consultas. Aí o André Luiz entrou com uma senhora idosa. Primeiro, a senhora idosa, né, começou a falar, ela pedia auxílio, ela queria ser a protetora das suas 2 filhas que ainda estavam encarnadas. Mas o Clarencio lhe disse: é preciso humildade para trabalhar. Quantos bônus horas você tem? Ela respondeu: 304. Olha que pena, né? Você está há 6 anos hospedada aqui em nosso lar e só trabalhou 304 horas? O Clarence havia oferecido vários serviços a ela. Ou em uma das funções ela achou intolerável. Ela dizia que era uma luta incessante contra más entidades. Outro trabalho ela achava que era ainda pior, porque era cuidar de apartamentos, diz ela, repletos de pessoas imundas, que falavam palavrões indecentes, que estavam numa miséria, entidades que assombravam qualquer um. Aí o Clarício ofereceu a ela um serviço de pesquisa. Ela disse que só encontrou experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Aí o Clarencio respondeu para ela: olha, os que não cooperam não recebem cooperação. Primeiro é preciso semear
Volte aos campos de repouso e reflita. Aí o Clarício chamou André Luiz, né? Que estava com o coração acelerado, porque ele queria pedir ajuda, um trabalho para trabalhar como médico. Mas ele se arrependeu de ter pedido essa audiência com o ministro Clarencio. Aí ele mudou de ideia. Ele queria pedir qualquer serviço, né? Como médico ou como enfermeiro, mas mudou de ideia e falou: não, não, eu vou pedir somente para que ele me reintegre ao trabalho, a- em qualquer trabalho útil. Não precisa ser nem ser como médico, nem ser como enfermeiro. Aí o Clarício, né, lia os pensamentos de André Luiz, disse para ele: olha, seus pais pagaram os seus estudos de medicina. Quando você se formou, você já começou a ganhar salários altos e transformou tudo isso em morte prematura. Lembre-se, ele foi considerado suicida porque ele abusou, né, das comodidades aqui da Terra. E enquanto, diz o Clarencio, enquanto você era um moço sadio, você cometeu muitos abusos. E aqui, né, aqui no plano espiritual, o médico tem que penetrar na alma do enfermo, tem que sondar-lhe as profundezas. Você não se preparou convenientemente para os serviços aqui. Aí o André Luiz respondeu: ah, olha, me submeto a qualquer trabalho. E o Clarice lhe disse: olha, você ainda não pode ser médico em nosso lar, mas você pode ser um aprendiz, porque você teve, né, uma intercessão da sua mãe, dos seus amigos, que pediram que ajudasse, e a sua ficha, né, o Clarence falando para o André Luiz: olha, mostra que você viveu uma vida de muita imprevidência, de abusos, de irreflexão, mas você deu receituários gratuitos a mais de 6.000 necessitados, maioria até por troça. Mas 15 dessas pessoas que foram beneficiadas por esses receituários gratuitos não te esqueceram e oram por você. Aí o Clarencio fala: você aprenderá aqui lições novas, preparando-se para o futuro infinito. Aí André Luiz chorou de alegria, né? Que ele ia começar a ser um aprendiz. E ele reconheceu, então, que a experiência da carne não é brincadeira, né? E ele passou a fazer profundas reflexões. O tempo foi passando, a mãe veio visitá-lo. Aí ele deu uma de criança, né? Porque a mãe é o porto seguro dele. Aí ele caiu na lamentação. A mãe, né, o ouvia, e depois ela lhe disse para ele cultivar a alegria, para ele trabalhar, para ele modificar aquela atitude mental, né, de lamentação. Olha, né, quantos puxão de orelha do Clarencio, da mãe dele, aí do médico que o atendeu, né, assim que ele chegou no hospital. Aí o André Luiz perguntou para a mãe dele onde estava o pai dele, como estava o pai dele. E a mãe respondeu que o pai estava há 2 anos no umbral. E na Terra, o pai tinha tido 2 amantes. Só que ele passou muitos anos fingindo assim ser um homem probo que ele não era, e com isso ele viciou a sua visão espiritual, diminuiu o seu padrão vibratório. E a mãe do André Luiz diz que visita né, o ex-marido, visita sempre lá no umbral, mas que ele não a percebe. Inclusive, ele é prisioneiro das amantes. As 2 irmãs, né, aqui terrenas, que também já tinham desencarnado, Clara e Priscila, também estavam no umbral. E a mãe do André Luiz diz que procura ajudar a todos. Só uma das irmãs de André Luiz, a Maria Luísa, tudo isso é nome, digamos, pseudônimo, né? A Maria Luísa diz que é o braço forte dela.
Aí André Luiz ficou assombrado. Como é que a mãe, que foi enganada pelo pai, que durante a vida teve duas amantes, ainda vai lá ajudá-lo? E também procura ajudar a essas amantes do seu ex-marido. E, né, a mãe de André Luiz diz que vai ajudá-lo, sim. Aí o André Luiz pergunta da esposa, dos filhos. A mãe fala que visita os netos, né, os netos dela, os filhos de André Luiz, periodicamente, e que eles vão bem, mas que André Luiz não deve se importar com a família que ficou na Terra. Antes, ele precisa pensar em si mesmo, em se preparar bem, em se fortalecer interiormente. Finalmente, André Luiz tem alta hospitalar e ele vai morar com Lísias. Mora na casa de Lísias, a mãe, né, do Lísias, três filhos, um deles é o Lísias, e uma neta. Aí ele descreve como é a alimentação em nosso lar. É constituída de frutas, de caldos, e quanto mais o espírito evolui, mais sutil é o processo de alimentação, porque o perispírito vai se sutilizando. E o alimento da alma é o amor. E nosso lar, né, sendo essa cidade de transição, né, é, assim, acolhe espíritos que ou voltam para reencarnarem na Terra, ou evoluem e vão para as esferas superiores. É uma cidade onde existe a oportunidade de trabalho, de aprendizado, e com isso, com o trabalho e com o aprendizado, os habitantes ganham o bônus hora. As casas que lá existem pertencem à governadoria, mas se o espírito conseguir 30 mil bônus horas, pode adquirir uma casa, mas só uma por família. As roupas, a alimentação é toda gratuita. Mas com esses bônus horas, o espírito pode até, né, conseguir umas roupas diferentes, conforme o seu gosto, pode gastar esse bônus horas em lazer e até em viagens, até para outros planetas, em cursos, e lá se trabalha 8 horas por dia, e se o espírito quiser, pode fazer mais 4 horas extras. E existem também alguns serviços que são mais difíceis, são serviços sacrificiais, principalmente o cuidar da criança, que, no entender deles, é de suma importância. Nesses casos, a remuneração da hora é dobrada ou até triplicada. E toda a cidade apresenta uma atmosfera de paz, porque os habitantes se esforçam em manter os bons pensamentos. E aí André Luiz explica que, nesse momento em que ele escreve, né, psicografa o livro para Chico Xavier, eles estavam em agosto de 1939 e a Terra estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial, mas que a guerra seria inevitável, tanto que, né, aconteceu a guerra de 39 e 45. E por que a guerra foi inevitável? Explicam, né, os espíritos para André Luiz. Porque várias nações abusaram do orgulho criminoso, da vaidade, do egoísmo feroz, e que era preciso expelir esses venenos letais através do sofrimento, dos resgates. André Luiz vai, né, como aprendiz, visitar as câmaras de retificação. É um local que acolhe os espíritos recém-recebidos do umbral. E ele fica chocado com tanta miséria humana, com tantos corpos perispirituais deformados. O cheiro é muito desagradável, esse cheiro ruim é por conta das emanações mentais dos doentes. E eles vomitavam um líquido fétido
e negro. E a André Luiz toma a iniciativa de limpar. Ele, que tinha sido um médico orgulhoso na terra, toma a iniciativa de pegar, né, balde, esfregão e limpar esses vômitos desses espíritos lá internados, né, muito, muito enfermos. Aí ele até escreve: nenhum amigo do mundo, aqui encarnado, poderia avaliar a alegria sublime do médico, que na Terra tinha sido tão orgulhoso, né? E que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Ou seja, né? Nessa faxina, nessa limpeza, nesse cuidado básico aos doentes. E no livro, né, no livro, André Luiz relata a história de vários internados lá desse hospital. Ele fala dos preparativos dos benfeitores espirituais para receberem um grande número de desencarnados da Segunda Guerra Mundial. E, então, vale a pena a gente ler. Não dá para contar todos os detalhes, porque ficaríamos horas aqui falando. Vale, é muita lição para a gente aprender, muita reflexão para a gente, a oportunidade de refletir. Finalmente, André Luiz teve permissão para visitar a sua família encarnada, a sua esposa e seus filhos, mas eu não vou contar o finalzinho desse livro, é muito emocionante. Eu vou deixar para o leitor matar a curiosidade, né? Esse livro traz muitos esclarecimentos sobre a vida além túmulo, de como funcionam as leis de Deus em nossas vidas diante das escolhas que vamos fazendo. Vale muito a pena, porque traz grandes aprendizados. Então, amigos queridos, vamos fazer uma vibração para o nosso planeta, esse lindo planeta azul, para todos que estamos encarnados, para todos aqueles que estamos numa condição melhor ou pior, mais despertos consciencialmente ou mais adormecidos, uma vibração para todos, uma vibração muito amorosa por todos os que estão no plano espiritual e em cada faixa vibratória, uma vibração por aqueles que se encontram sofridos no umbral, uma vibração por todos os benfeitores da espiritualidade e pelos guias, né, da nossa humanidade. Vibremos por nós, pelos trabalhadores do FEAC, vibremos também pelos nossos familiares. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão por todos esses ensinamentos, que possamos trilhar essa nossa jornada terrena da melhor forma possível, cultivando coragem, persistência, paciência, humildade, para que possamos, ao desencarnar, encontrar a ajuda dos amigos da espiritualidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.